Muitas vezes no ajuste oclusal, nós conseguimos remover esses contatos prematuros, nós conseguimos levar a ROC, conseguimos levar a coincidência, posição entre relação cêntrica e máxima intercuspidação habitual. Esses contatos podem provocar desvio da mandíbula. Quando que ocorre isso? Normalmente durante os movimentos de fechamento da boca, quando desvia em favor da linha média ou afasta da linha média. Então, com o carbono, faz a verificação de oclusão. Em vez de haver ponto de oclusão, vai haver um risco de oclusão, que é onde ocorre esse desvio. Aí a gente corrige esse risco, normalmente desgastando-se vertente ou acrescentando ponta de cúspide. O que a gente busca é que sempre ocorra posição de ponta de cúspide, fundo de fossa. Tem que haver a marcação de um ponto na região posterior. Então, voltando à velha máxima, pontos na região posterior, riscos na região anterior. O que são os riscos? São os caminhos que a gente faz durante as guias, protrusiva e lateralidade. Contatos prematuros que ocorrem em lateralidade, a gente chama de interferência. Então, fiz o lado trabalho para o lado direito, correu o contato lá no lado esquerdo, lá do balanceio, aquilo é uma interferência. Ela deve ser desgastada, essa interferência, ou o guia do canino, o guia do lado trabalho deve ser melhorado, tanto a função em grupo quanto a função de guia canino. Mesma coisa durante a protrusiva. Faz a guia anterior entre os incisivos. Houve toque de molar ou de pré-molar, aquilo é uma interferência oclusal. Deve ser removida. Como? Ou desgasta-se a porção posterior ou aumenta a altura dos incisivos. Cada caso é um caso, cada caso tem que ser estudado para ver qual o melhor tratamento para aquele tipo de contato prematuro ou interferência oclusal. Alguns autores falam em contatos prematuros fisiológicos, são aqueles que não causam dano, não causam dor ao paciente. Às vezes o paciente tem um contato prematuro na sua máxima intercuspidação que ele não sabe. Quando a gente vai fazer o ajuste oclusal, a gente percebe aquilo. Aí você pergunta para o paciente, nunca incomodou, nunca doeu aqui? Ele diz, não, nunca tinha nem percebido isso aí. Então os doutores chamam isso de contato prematuro fisiológico. Quando ele já começa a trazer dano ao paciente, ou ao sistema estomatognático, chama-se contato prematuro patogênico. São aqueles que causam alteração muscular, dor na musculatura, o paciente reclama de dor de cabeça, ocorre desgaste, a gente já vê faceta de desgaste no dente, mobilidade dentária, espessamento de lâmina periodontal. Muitas vezes o paciente vem no consultório assim, doutor, eu vi aqui que esse meu dente está mole. Aí você vê o dente do paciente, radiográfico é um dente rígido. Então, qual é a principal suspeita para ver essa mobilidade do dente? Contato prematuro. Aí você vai fazer a verificação de oclusão. Primeiro em máxima intercuspidação, depois protrusiva, depois lateralidade, lado trabalho, lado balanceio, e verifica se tem algum tipo de interferência nas lateralidades ou contato prematuro durante a máxima intercuspidação habitual. Então, nem sempre o contato prematuro vai causar danos à função e nem sempre vai causar uma parafunção. Por exemplo, não podemos afirmar que um contato prematuro está desencadeando o bruxismo. Pode ser sim que ele agrave a incidência do bruxismo, porque quando o seu cérebro lá identifica quando está fechando a boca, tem um dente tocando antes, ele vai estimular o desgaste do dente para ele mesmo, o seu próprio organismo vai tentar remover esse contato prematuro. Então pode haver um agravamento do bruxismo ou do apertamento devido ao contato prematuro. Tá? Mas nem sempre ou quase nunca a causa do bruxismo é esse contato prematuro. Mas quando a gente corrige isso aí, remove essa interferência, remove esse contato prematuro, há uma melhoria no padrão muscular do paciente. Tá? Então é mais ou menos como funciona uma placa interoclusal. Você coloca a placa, isso aí induz ao relaxamento muscular, maior conforto do paciente. Então toda vez que a gente vê uma manifestação clínica do paciente, nós vamos procurar fazer um ajuste oclusal.
Trauma e ajuste oclusal é assunto para a próxima aula. Então, verificou o dente, está rígido, não tem histórico de trauma. Aí você percebe já uma disfunção músculo-articular, bruxismo, desgaste de facetas de desgaste do dente, aumento de mobilidade, migração dos dentes. Às vezes o paciente me relata que o protetor está abrindo espaço entre os dentes. Você tem que verificar, às vezes, se não é um contato prematuro ou uma interferência, está fazendo com que o dente saia dessa área de agressão e movimente de posição. Tá? Isso é muito comum quando ocorre diastemas nos incisivos inferiores. O paciente vem e diz, doutor, cada vez está abrindo mais o espaço. Aí você já suspeita de problema periodontal. Não tem problema periodontal, está tudo bem? Veja se não é problema oclusal. Tá? Toda vez que a gente percebe faceta de desgaste, é sinal que já está tendo uma atividade de apertamento de bruxismo que está causando dano ao sistema mastigatório. Já sugere-se a indicação de tratamento para o paciente, seja ela com uso de placa, com uso de medicação, às vezes temos que controlar a ansiedade do paciente, alguma coisa assim. Mas não espera destruir metade do dente, tá? Percebeu que está tendo problemas, já indica o tratamento para o paciente. Se ele vai fazer ou não, já é outra história, mas você faz a sua parte, que é indicar o paciente para o tratamento. Não tratei o meu paciente, ou ele não percebeu, não veio atrás de ajuda, a esse contato prematuro, essa interferência foi ficando ali. O que ele pode trazer de danos ao paciente? Primeiro, fraturas. Tá? Eu falei antes da restauração classe 4 que não para, muitas vezes por falta de ajuste oclusal, não é problema da restauração. Aí você troca, põe um núcleo, põe uma prótese, acaba o que? Fraturando a raiz. Então é melhor que a prótese solte do que frature a raiz, mas se a prótese não soltar, acaba fraturando a raiz ou mesmo fraturando a prótese. Tá? Isso é um sinal clássico de problemas oclusais não tratados. Reabsorção radicular por excesso de carga naquele dente, né? Então, principalmente incisivos laterais superiores e pré-molares inferiores, são dentes que não foram feitos para receber uma carga muito grande. Quando ocorre esse trauma oclusal que fica ali martelando o dia inteiro em cima deles, se radiografa, já vemos evidências de reabsorção radicular por excesso de força. Pulpite, que é esse caso é relativamente comum. O paciente vem ao consultório já com uma pulpite aguda, não tem o que sossegue o dente, você radiografa e diz, mas o dente está rígido. Por que deu a pulpite? Pode ter sido por trauma oclusal, por contato prematuro, por interferência. Não raro tem pacientes, principalmente os que exercem profissões mais estressantes, que quebram os dentes rígidos devido à tensão. Pode ocorrer também necrose de dente. Às vezes você radiografa lá no achado radiográfico, você vê uma lesão periapical no dente rígido. O que será que causou essa necrose pulpar? Muitas vezes foi esse contato prematuro, esse trauma de oclusão que levou à necrose da polpa. Né? Relação de topo a topo nos dentes anteriores, ou seja, o paciente vai anteriorizando a mandíbula e vai gastando os dentes de maneira que acomode mais para o anterior. E também em caso de mordida cruzada, né? Acaba agravando o caso da mordida cruzada. Lembrando aí que mordida cruzada, as cúspides mudam de função, que era cúspide de proteção vira cúspide funcional, que era cúspide funcional vira cúspide de proteção. Toda vez que nós tivermos uma interferência no lado de balanceio, essas são as mais graves em termos de ATM, são os que mais provocam dano em termos de ATM. Então, sempre temos que eliminar esse contato prematuro, essa interferência no lado de balanceio. Tá? Fez a verificação, passa o carbono, o paciente pegou, você corta ele. Tá? Então, quando a gente manipula a mandíbula, ajuda o paciente a fazer as guias. Nessas imagens que a gente vê que o canino já não tem mais ponta de cúspide, né? Então, quando ele faz a movimentação para o lado de trabalho, não toca mais no canino, ele perdeu a referência do canino. Lá no lado oposto, no segundo molar, a cúspide palatina está tocando na vertente vestibular, da cúspide vestibular do molar inferior. Isso que é muito comum no tratamento ortodôntico, quando só se banda até o primeiro molar, não cola a peça no segundo molar. Então você, de
de 6 a 6, o primeiro molar está bonitinho, os segundos molares já ficam causando interferência oclusal ou contato prematuro. Tá? Então, toda vez que a gente verificar um contato no lado de balanceio, esse tem que ser removido imediatamente. Tá? Então, os sinais que isso mostra para nós, quando o dente apresenta lesões apicais, né? Às vezes você faz treino de canal e a lesão permanece lá por excesso de força. Quando o dente apresenta mobilidade, às vezes dente rígido com bastante mobilidade, você vai fazer o ajuste, está pegando lá, está com contato prematuro, com uma interferência oclusal. Quando apresenta aquelas facetas de desgaste, faceta de desgaste ela é sempre lisa e brilhante. Você olha lá, ela já se entrega, né? Você não precisava contar para nós, não. Você bate o olho e você vê o sinal bem característico dele. E quando o dente possui restaurações grandes sem proteção de cúspide, ou seja, quando há esse contato na cúspide, provavelmente essa restauração vai quebrar, ou essa parede do dente que ficou. Imagina uma restauração MOD, nós temos duas paredes finas no molar. Tocando, dessas paredes tocando em contato prematuro ou interferência, provavelmente ela vai fraturar. Tá? Então, sempre a gente vai remover essas interferências do lado de balanceio. Pessoal, esse acho que foi o nosso último contato direto com a oclusão. Espero ter ajudado vocês. Tentei ser o mais clínico possível no uso dos ajustes oclusais. E ainda vamos ter mais uma aula de trauma oclusal e de ajuste oclusal lá para frente. Tá? Então a gente vai ver mais algumas características daí dentárias de pontos de contato e como que faz as guias. Mas essa parte básica de relação cêntrica, máxima intercuspidação, protrusiva, lateralidade, lá trabalho lá de balanceio, isso vocês vão usar para todos os pacientes em todos os trabalhos. Dentística, pério, endo, porque se você não fizer um ajuste oclusal adequado, vão haver danos, como a gente viu aqui a respeito dos contatos prematuros e da interferência oclusal. Valeu, pessoal, espero que tenham gostado. Quem gostou, dá um joinha para nós lá no WhatsApp. Até a próxima.